Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma planilha para controle de locação de equipamentos. Então, se você tem uma empresa para controle de locação de equipamentos, assista esse vídeo, eu acredito que ele possa te ajudar. Então, eu vou mostrar bem passo a passo como você vai instalar, como você vai utilizar essa planilha. Então, ao adquirir ela, você vai receber esse arquivo. Você vai clicar duas vezes sobre ele e para instalar é bem fácil. Basta você vir aqui copiar essa pasta para algum local no seu computador ou copiar e colar, ou arrasta ou copia e cola. Tá? Então não precisa mais desse zip, vou fechar ele aqui, e você vai ter essa pasta aqui. Clicando duas vezes sobre ela, você vai ter essa estrutura. O banco de dados, que vai estar aqui dentro, que é esse um banco de dados Access, onde ele vai guardar essa informação, inclusive pode compartilhar, você pode utilizar, você vai com duas licenças, pode colocar o banco em rede, e daí você pode utilizar em até dois computadores. É bem fácil de fazer isso, vou mostrar para você. Aqui a planilha principal de controle de locação, o dashboard, que é chamado a partir dela, e aqui abaixo você tem uma terceira planilha que é um bônus para você. Uma planilha para cálculo de preço de aluguel de equipamento. É realmente muito útil para você realmente saber precificar o seu aluguel e não acabar perdendo dinheiro. Tá? Então ela vai de bônus para você, tem para vender no Guia do Excel também, mas aqui você recebe ela gratuitamente, como bônus para você. Então aqui, vamos clicar primeiro nessa planilha. Então ela vai aparecer assim para você. A primeira coisa que você vai fazer é habilitar o programa no seu computador. Você vai receber duas licenças, você vai usar uma delas, tá? Porque pode usar em até dois computadores. Basta colocar aqui, clicar em salvar, pronto, e sair. Pronto, já está registrado. Daí você salva a planilha, dá um Ctrl B aí, ou clica em salvar aqui em cima e pronto, já está salvo. Então essa é a versão 4.0. Você tem essa estrutura, esse menu aqui em cima. Você nota que não tem menu do Excel, tem menu apenas do nosso sistema, tá? E aqui você vai ter então a sua logomarca, onde você vai colocar, pode mudar o texto caso você queira. Aqui no Ajuda, você vai ter então o manual completo. O driver do Access, caso você não tenha o Access, pode baixar gratuitamente aqui também, tá? E os links ali para produto da loja, acessar, fazer download. Pode fazer o download durante um ano de todas as atualizações, mas ele não tem vencimento. Você pode utilizar ele sempre. Ele não tem vencimento e também nós damos todo o suporte e manutenção, caso você precise. Aqui nesse botão da engrenagem, onde você pode mudar o local do banco de dados. Então, se eu quiser mudar o local, coloquei o banco de dados na rede, basta eu vir ali copiar essa pasta BD para um local na rede, né? E daí você vai clicar em alterar local e vai selecionar esse arquivo que está lá, vamos dizer que você colocou na rede. Se você não fez mudança nenhuma, não precisa fazer nada, tá? Se você não colocar na rede. Mas se não, você só vem aqui e clica na base ACDB, né? Vou dar aqui mensagem. E vai clicar em salvar e pronto, ele vai estar, então, apontando para esse banco. E assim você pode instalar em dois computadores e os dois trabalhar com o mesmo banco de dados. Tá? E caso você queira, pode, claro, colocar em mais computadores. Aqui, então, nós temos os dados da sua empresa. Eu cliquei nesse primeiro botão. Você vai colocar os dados da sua empresa, o nome da empresa, CNPJ, o endereço, CEP, bairro, cidade, UF, telefone 1 e 2, o e-mail, o website e o número do contrato e a fatura que está atual. Então, ali são o número do contrato da fatura que você vai, que vai ser o próximo que vai ser emitido. Aqui vocês têm os tipos de pagamento, você pode alterar caso você queira. E aqui nós temos, então, o cadastro de clientes. Ah, uma coisa importante. Aqui na frente você tem esse botão, a logo, né? Você pode trocar a sua logo aqui. Basta você vir aqui e colocar a sua logo no lugar dessa. Para isso, basta você vir aqui, clicar em qualquer planilha do Excel, e daí você coloca a sua imagem, né? Inserir imagem, imagens aqui, seleciona a imagem e coloca. Vou pegar qualquer imagem aqui, ó. Por exemplo, pegar essa, e basta você vir aqui, copiar e colar ela no lugar dessa. A partir daí, todos os relatórios vão estar aparecendo, então, com a sua logomarca, tá? Ele troca automaticamente. Agora eu vou tirar isso daqui, vou colocar de novo a logomarca aqui. E agora os cadastros, os relatórios já estão aparecendo assim. Voltando para cá, então, nós temos o nosso cadastro de clientes. Todos eles trabalham da mesma forma, de uma forma muito intuitiva e permite também que você faça cadastramento em lote dos dados. Por exemplo, eu vou colocar aqui, então, Marcelo Alves, número de CPJ, o e-mail deve se coloca. Aqui eu vou botar Andorinhas 500, por exemplo, São Paulo, SP. Nota que aqui a coluna está um pouco pequena, né? Então eu posso clicar aqui nesse botão, exibir e ocultar, e pode vir aqui alterar o tamanho das colunas. Se a coluna estiver muito pequena, muito larga, pode vir aqui e alterar, tá bom? Daí volta ao normal aqui. 011-30-30-30,
tá? Pode copiar e colar também. Só copia e cola, botão direito valores, tá? Para não perder formatação e pronto. Aqui ele já vai entender que é uma ação de inserir, tá? Que eu estou inserindo dados. Tudo que tiver nessa coluna é o que ele vai fazer. A coluna de ID você nunca preenche, ele é preenchido pelo banco de dados. Tanto é que ela é bloqueada, ó. Cliquei ali, não consegue. Porque ela é bloqueada de querer para que você não faça, não digite alguma coisa ali incorretamente. Esse número é sequencial e automático, esse ID. Então, quando eu clico em salvar, ele vai criar um ID para aquele cliente. Então, está gravado os dados. Então, tudo que eu tiver na ação, ele vai fazer. Por exemplo, eu vim aqui e botei Senhor Marcelo. Então, aqui, ó, ele já mudou a ação para alterar. Quando eu clico em salvar, ele vai entender que eu estou alterando e altera. E se eu quisesse excluir os dados, bastava clicar aqui em excluir e clicar em salvar, ele ia excluir. Clicando em listar, ele vai retornar a informação que tiver no banco. Ó, vamos dizer que eu apaguei tudo, não tem problema. Cliquei em listar aqui, ó. Ele vai retornar a informação que está gravada no banco de dados. Tá? Tudo que tiver no banco de dados ele vai trazer. E se eu quiser copiar vários dados, por exemplo, você tem de repente um cadastro já, botão direito, colar valores, tá? Você pode criar, copiar e copiar por coluna, tá? Então, a minha já está na estrutura, eu copiei de uma que já estava prontinha ali. Posso fazer aqui, ó. E simplesmente, só tem que cuidar aqui ó, com a ação e mudar ela toda para inserir. Então, quer dizer, eu quero inserir todos esses dados, todas essas linhas. Basta eu selecionar a ação. Cliquei em salvar, ele vai pegar linha a linha e vai mandar para dentro do banco de dados. Eu sei que foi para o banco porque tem aqui o número. Então, quando eu apago, mesmo que eu apagar a informação aqui ó, e clicar em listar, ele vai retornar a informação toda. Então, é bastante fácil, como você pode notar, o cadastro é super prático. Aqui em equipamentos você vai ter o teu cadastro de equipamentos. Então, você pode, da mesma forma, digitar aqui, né? Betoneira, vai botar também a identificação da placa. Isso é importante, né? Você tem uma placa de patrimônio, normalmente você vai colocar. São os seus ativos, né? Tudo aquilo que você tem para alugar. Daí você coloca o detalhamento, por exemplo, aqui uma betoneira, 1-400, 2 cavalos, monofásico. Coloca toda a informação que você quiser, tá? Inclusive, você pode colocar aqui também imagens. Por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem. Essas imagens você basta pegar da internet e colocar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar essa betoneira aqui. Vou abrir aqui nosso navegador. E no navegador eu vou pegar uma imagem da internet. Betoneira, tá. Imagens, por exemplo. Eu posso pegar qualquer imagem aqui e colocar ela lá. Vamos dizer que seja essa betoneira, não sei. Vamos dizer que seja. Abrir imagem em nova guia. E basta pegar esse endereço aqui, ó. Que está aparecendo aqui em cima. E eu coloco ele aqui no lugar da imagem. Só isso, tá? Só coloca ali, eu já vou mostrar como funciona. Então aqui você tem a quantidade que você tem. Quantidade de equipamentos que eu tenho, vamos dizer que eu tenho um. Alugados disponíveis você não vai preencher, ele é automático, tá? Valor da compra é o valor que eu paguei, vamos dizer que foi esse valor. Ele vai preencher automático para você. A data em que foi feita a compra deste ativo, vamos dizer que foi 1/1/2021. Número da nota fiscal. São informações importantes para quando você tiver garantia e tudo mais. Inclusive a data da garantia é o próximo item. Então 15/12, por exemplo, 12/2022. Aqui você vai selecionar o seu fornecedor, seleciona ele na lista do que já está cadastrado. Aqui faltou a gente cadastrar, então eu vou vir aqui em fornecedores e vou cadastrar um fornecedor já primeiro, tá? Vamos dizer, eu vou pegar os fornecedores que eu tenho aqui e já vou cadastrar. Botão direito, valores, vou mudar tudo para inserir. Bem fácil, ó. Só isso. Coloquei então nos fornecedores se tem o nome, CNPJ, o e-mail, o endereço, cidade. Então, tem todas as informações que você precisa para entrar em contato com algum fornecedor. Então, você tem já o teu cadastro de fornecedores, muito prático de você utilizar por aqui, tá bom? Vou clicar agora em salvar e está pronto, está gravado. Agora, eu posso voltar ali em equipamentos onde eu estava e posso terminar. Então, vou vir aqui, Betona City, ok? Depreciação anual. Então, você vai colocar quanto é que é a depreciação anual dele. Deixa eu pegar na minha colinha aqui, tá? Depreciação anual, digamos que seja 6% ao ano. Aqui você tem os valores de locação. Então, por quanto que eu vou alugar? Então, tem inclusive uma outra planilha que eu já falei antes, onde você tem o cálculo, que você pode calcular ele, por quanto que eu vou alugar essa betoneira, por exemplo. É bem interessante, bem legal, e você vai receber ela gratuitamente, tá? Então, aqui, ó, 50, por exemplo, por dia, 250 por semana, 500 por quinzena. Essa é uma mudança que alguns clientes estavam pedindo para colocar quinzena. Então, agora você pode também selecionar quinzena para aluguel.
e o mensal. E meses para revisão. Então, a cada quantos meses que eu devo fazer essa revisão? Isso também é importante. Ele tem um alerta que vai te avisar quando está na hora de fazer a revisão. Então, ele vai te avisar baseado nessa coluna. Cliquei em salvar, ele vai gravar essas informações então, e agora a gente já tem aqui um item. Quando eu clico 2 vezes, aqui, ele vai aparecer então os dados com a imagem que você tinha ali, tá? Ele já vai aparecer a imagem daquele produto que você tem, daquele equipamento. Inclusive aqui você tem um código, todos os resumos dos dados aqui. Bem fácil para você, inclusive, poder mostrar para o teu cliente. Então já sabe qual é o produto, bem legal, né? E agora eu vou vir aqui e vou cadastrar mais itens. Vou pegar mais itens aqui, copiar e vou colar os valores aqui. Alugados, como eu disse, é a informação que ele pega de outro lugar, ele pega da tabela de aluguéis, é informativo ali, né? Bem informativo, bem interessante para você, porque quando você está mostrando, você precisa saber também se está alugado ou não. Botão direito, colar valores. Então, daqui os valores de compra, qual é o fornecedor, tá? Que a gente já estava pegando de lá, então, tá tudo aqui. Aqui em inserir, você vai colocar inserir, então, para todos eles. Tá? E vou clicar em salvar. Então tá aqui, gravou todas as informações e agora nós temos todos esses produtos cadastrados aqui, tá? Então quando eu clico 2 vezes, vai aparecer ali vibrador de concreto, perfuratriz, vai aparecer os itens todos que a gente tem ali agora. Roçadeira, tá? Então você coloca os teus equipamentos. Pode ser utilizado para qualquer tipo de equipamento. Tem pessoas que usam, por exemplo, para aluguel de equipamentos de informática. Também pode, não tem problema nenhum, tá? Qualquer tipo de equipamento. Aqui nós temos então os fornecedores, já mostrei. E então agora com isso nós já podemos trabalhar. E aqui nesses itens nós temos então os orçamentos, onde você vai ter o novo orçamento, a lista de orçamentos, ver o orçamento, que é onde você vai trabalhar. Vou clicar aqui então em novo orçamento e nele nós vamos ter essa estrutura. Bem fácil, então a tua estrutura, os teus dados aqui da tua empresa vão estar aqui, a sua logo, o número do orçamento próximo, né? A data de emissão. Tá aqui então, tem alguns campos que você não pode mexer, são automáticos, como por exemplo a data de emissão. Então nos clientes você vai vir aqui, por exemplo, selecionar Marcelo Alves, por exemplo, ou pode digitar, né, depende do teu Windows, você pode vir aqui e selecionar então, por exemplo, Marcelo Alves, e ele já vai trazer então a informação para você, tá? Traz assim para você automaticamente, e-mail, todas as informações. Agora tem também endereço de entrega, tinha alguns clientes pedindo, você pode colocar ali, por exemplo, das Arapongas 500, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo. Então aqui você vai botar betoneira, vai botar a locação, você vai selecionar se ela vai ser diária, semanal, quinzenal ou mensal, tá? Então você vai colocar aqui. Aqui em tempo, você vai colocar quanto tempo vai ser. Por exemplo, digamos que foi durante um dia e a quantidade que você vai colocar. Por exemplo, vamos dizer que eu vou alugar uma betoneira por um dia, 50. Então ele já colocou ali para você. Se fosse mensal, por exemplo, você ia botar mensal aqui e ele já ia pegar ali, então, mensal, um mês, 900, por exemplo. E você pode colocar vários itens também. Então, você pode vir aqui e colocar, e pode botar, por exemplo, o valor ali, colocar quanto tempo e aqui a quantidade, e ele também vai pegar para você, tá bom? Então, vai pegando aqui. Claro que daí ele vai pegar de acordo com a informação que você está colocando, né? O valor, né? Claro, ele apareceu por coincidência 900, tá? O valor aqui embaixo você pode ainda colocar o frete e o desconto, tá? Então, se basta você colocar aqui o desconto que você está dando ou o frete que você está dando, ele já vai fazer para você automaticamente também ali embaixo. E aqui você tem endereço de entrega. Então, isso aqui está pronto, tá? Você pode gerar ainda em PDF, pode imprimir também, tá? Vou clicar em salvar aqui. Ok, então já gravou. Então, vamos vir aqui em orçamentos e você vai ter a informação gravada. Então tá, normalmente você não precisa fazer por aqui, tá? É bem mais fácil fazer por lá, né? Você faz por lá. Então você tem aqui o número do ID do que foi inserido, né? Você tem o número do orçamento, o ID do orçamento, do orçamento 1, 2, 3, quantos forem, a data que foi feito, o cliente, o equipamento mensal, o tempo, a quantidade, o valor total. E daí você tem outras informações ali de frete, desconto total, contrato, né? Fatura, esses aqui a gente ainda vai fazer, endereço de entrega. Então, se eu quiser ver esse orçamento, basta clicar aqui em ver orçamento e ele vai então montar esse orçamento para você poder ver ele, imprimir, gerar em PDF, como você queira. Então, você tem ele aqui, ó, ele vai aparecer assim para você, todo prontinho. Então, aqui você vai clicar, por exemplo, em gerar PDF, ele vai perguntar aonde você está querendo gerar ele em PDF. Vou dizer que seja aqui, selecionar a pasta, tá?
não o nome, ele vai gerar automaticamente para você com aquele nome, com o nome normal, ó, o nome do número do orçamento e o nome da pessoa, automaticamente. Estou abrindo aqui então ele para a gente ver, tá aqui. Então tá aqui o nosso orçamento, pode enviar ele em PDF ou pode imprimir, ele vai sair da mesma forma para você, tá? Então a impressão vai sair assim também, ok? Então daí você pode colocar numa pasta onde você tem os orçamentos todos separadinhos. Aqui você pode também lançar o aluguel, termo de aluguel e a fatura. Então, depois disso, depois vamos dizer que ele fechou a compra, né? Fechou o aluguel, você vai clicar em lançar aluguel. Então agora você pode clicar aqui em termo de aluguel e daí ele vai ter esse contrato pronto para você, tá? Por esse instrumento, de um lado Acme, domiciliado na Rua dos Sabiás. Então você pode ver aqui, ó, detalhamento do contrato, vigência dos termos do contrato, equipamentos que ajustam a locação dos seguintes termos. Aqui abaixo você tem então os equipamentos que você tem, então todos eles vão ser listados aqui abaixo, tá? Com a quantidade, o valor total e a data de devolução. Abaixo você tem as condições, o endereço da entrega vai aparecer aqui, e aqui embaixo me comprometo a devolver os bens mencionados em perfeito estado de conservação, como atualmente se encontra, ao fim do prazo estabelecido. É vedado ao locatário sublocar. Tá? Você pode alterar também essas informações. Caso você queira, você pode vir aqui dar um F2 e mudar ela. Então é só tomar cuidado com esses campos que vêm direto do nosso sistema, tá? E esse aqui não dá para mexer, aqui abaixo, tá? Aqui abaixo até dá, aqui um pouco até dá, mas melhor não. E aqui abaixo você pode mudar os textos, caso você queira, tá? Se quiser mudar um pouco o contrato, não tem importância nenhuma, tá? Aqui a data, então, dá para mexer bastante. Então daí você pode gerar ele em PDF, pode imprimir ele também, tá? Então, por exemplo, imprimir, vou mandar ele imprimir em PDF aqui na nossa pasta lá, por exemplo, né? Só para mostrar que também dá para fazer dessa outra forma. Então, está perguntando qual é o nome. Daí aqui você coloca termo de aluguel, tá? Mas é claro que daí quando você clica ali em gerar PDF, ele vai gerar automaticamente já com o nome, tá? Então aqui, termo de aluguel, já vai aparecer para a gente aqui então o termo de aluguel todo pronto. Pode ser em PDF, pode imprimir ele também. Voltando para lá então, nós temos ele pronto. Vou voltar, você pode clicar aqui em fatura. Na fatura você tem essa fatura aqui. Então que vai vir com os dados do destinatário, para a razão social, endereço, cidade, número do contrato, forma de pagamento que foi selecionada lá, endereço de entrega não observação. Você tem ainda a data de devolução, os equipamentos, a quantidade e o valor total. Então está aqui a sua fatura também. Pronta para você também gerar ela em PDF ou imprimir. Então se quiser gerar em PDF, por exemplo, vou vir aqui, locação, vou gerar ela aqui então nessa pasta, por exemplo, qualquer pasta que quiser. E também ele vai gerar então a nossa fatura aqui. Está aqui. Então, gerando a nossa fatura, ok? Claro que vai ser com seus dados, sua logo, etc. Perfeito. Então, está aqui todo o nosso processo que a gente viu. Além disso, você tem os aluguéis que podem ser lançados diretamente aqui também, sem problema nenhum. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em aluguéis, eu já tenho uma base, por exemplo, de dados, né? Você pode vir aqui e cadastrar direto. Pode vir aqui e cadastrar essas informações. Eu vou pegar aqui vários e vou cadastrar para você ver depois. Então, você tem equipamento, o cliente, você pode vir aqui mudar eles por aqui, tá? Pela lista, tá? Que já estão cadastrados. Você tem aqui locação, se é mensal, semanal, quinzenal ou diária. A data da retirada, o tempo você vai digitar, a quantidade de equipamentos. Esses itens são calculados, valor unitário, quantidade de valor, data prevista de devolução, a data real de devolução, aqui você vai digitar a data real de devolução, o tempo adicionado, quando foi adicionado dias, quando passou de tempo, né? O valor que foi adicionado, daí você digita ali também. E aqui você tem o total calculado, né? Total armazenado, que é o valor que foi mudado. De repente você mudou o valor do aluguel, ele não vai mudar os seus dados aqui dos seus aluguéis. Você vai ter o total armazenado, quanto que foi alugado na época. Você tem também o valor armazenado, tá? Então esses aqui ele vai recalcular e esse aqui ele vai guardar a informação do que foi feito naquela época, tá? Data do pagamento, então ele já tem um controle também se foi pago ou se não foi pago, tá? Tem quanto a receber também, tá? E você pode lançar eles por aqui. Então, de repente, eu venho aqui, você digita ali, né? Betoneira, você vai lá e seleciona ali na lista, né? Você vem aqui e coloca Marcelo Alves, por exemplo. Opa! Marcelo Alves. Você coloca se ele é mensal, quinzenal, mensal, semanal ou mensal, quinzenal, tá? Vamos dizer que fosse quinzenal. Você vai colocar aqui a data, então, por exemplo.
vai colocar quanto tempo, opa, 22, né? Pode ser 23. Eu vou colocar aqui quanto tempo, por exemplo, um mês, quantidade 1. Aliás, um mês não, uma quinzena, né? No caso, tá ali os 15 dias, ele já calcula, lógico, né? A data real de devolução, tempo adicionado e o valor adicionado. E aqui o valor total armazenado e o valor unitário. Quando eu clicar em salvar, ele vai pegar e vai guardar também essas informações ali, ó, de quanto que foi feito o aluguel, tá? Então, mesmo que eu vá lá e mude o valor do aluguel, ele vai ficar aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui mais informações para a gente colocar. Então, tá. Então, agora a gente já tem as informações aqui. Eu criei uma lista, então, com os dados de vários aluguéis, tá? Você pode lançar tanto por aqui, como pode lançar ali, como eu disse antes, pelo orçamento, que tá mais fácil, mais prático, né? Mas aqui você pode também importar sua base. Basta vir aqui digitar. E agora vamos ver aqui, então, em revisões. Você vai ter as revisões de equipamentos. Então, você vem aqui e coloca qual é o equipamento que você está fazendo a revisão, né? Por exemplo, betoneira. Coloca a quantidade que você está vindo. De repente, você tem mais do que um item. Por exemplo, você tem cavaletes. Você vai lá e tem 500 cavaletes. Você quer alugar 10 de uma vez. Você pode alugar 10 de uma vez. Por isso a questão dele ter a quantidade ali, tá? Então, nós temos aqui a betoneira de 500. Eu vou colocar aqui qual é o valor que foi, que foi gasto lá, né? O valor ali, o valor total, já pegou. O fornecedor, vamos botar aqui, por exemplo, quem vai fazer a revisão, né? Número da nota fiscal. O detalhamento. Pode detalhar aqui o que foi feito, troca da correia, por exemplo. Você vai botar a data da revisão. Data do retorno, quando é que vai ser, quando que foi entregue, né? Então, nós temos aqui a data do retorno, quando é que ela vai retornar, digamos que seja no mesmo dia. E o valor, a data do pagamento. Então, você pode controlar também aqui os seus pagamentos. Clicar em salvar. Então, essa aqui foi uma revisão que foi feita para os equipamentos. Isso é importante, né? Para você também saber quanto é que é o custo. Não só quanto é que custou aquele equipamento, mas quanto que você está gastando também com as revisões daquele valor, daquele equipamento. E aqui você tem os relatórios. Por exemplo, clientes. Se clica em listar, ele vai retornar a informação, então. Qualquer relatório também é assim. Então, você tem que listar, vai mostrar todas as informações de todos os seus clientes. Se eu vir aqui em equipamentos, clique em equipamentos, vai retornar, então, todos os equipamentos que você tem ali, né? Equipamentos cadastrados, os valores, as imagens, os valores das locações, todas as informações, inclusive, quando é a próxima revisão, tá? Então, tem previsões aí que já passaram ali também, dada garantia, etc. Fornecedores, você tem uma lista de todos os seus fornecedores aqui. Movimentações. Em movimentações, foi colocado aqui em aluguéis, alguns recursos interessantes. Então, você tem aqui o período que você está analisando, a data do aluguel, e aqui abaixo você tem a situação. Então, em situação, você pode selecionar todos, os não pagos. De repente, você vem aqui e seleciona não pagos. Por exemplo, clique em listar. Ele vai mostrar todos aqueles que estão como não pagos para você. Então, tem ali, ó, valor total, a quantidade de dias em atraso, vai ficar em vermelho, esses itens para você. Valor adicional. Você tem também os não pagos em atraso. Não pagos em atraso. Clique em listar e vai aparecer apenas aqueles que estão não pagos, né? E está com atraso de data. Ó. Não está pago e ainda está em atraso. Você tem ainda não devolvidos. Clique em listar. Vai retornar apenas os não devolvidos. Independente se foi pago ou não, ele vai retornar. Tá? De repente o cara pagou, mas não devolveu. E não devolvidos em atraso. Clicar em listar. Então, esses estão não devolvidos e estão em atraso também, tá? Não devolvidos e estão em atraso. Ó, não devolvidos com a data, atraso e quantidade de dias. E também o valor total. E aqui, caso tivesse dado pagamento, ia aparecer ali para você, tá? Então, aparece todos os aluguéis aqui para você, bem fácil. Além disso, você tem aluguéis versus clientes. Vai mostrar o quanto que foi alugado por cada cliente em cada mês. Você coloca o período ali e ele vai mostrar quanto que foi alugado para o cliente Gabriel Costa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, é por cliente esse relatório. Todos eles podem ser exportados. Então, se você vir aqui em exportar, você pode pegar essa informação e pode fazer o que você quiser com essa informação, tá? Pode vir aqui alterar, fazer suas análises, gráficos. Pode fazer eles automaticamente ali também, tá? Só exportar. E aqui você tem também o período. Aluguéis versus equipamentos por mês. Clique em listar. Ele vai mostrar o quanto que você teve de aluguel de cada um dos equipamentos ao longo dos meses. Essa é uma análise bem interessante,
onde você tem, então, o payback também dele. Então, você tem o valor do equipamento, o valor que foi feito, né, o valor dos aluguéis, o valor do equipamento, e aqui você tem o restante do payback. O quanto que ainda falta para ele se pagar, quanto que falta de aluguéis para esse equipamento se pagar, tá? Isso é bem interessante. Vermelho não se pagou, azul já se pagou e já passou do valor. Aqui, aluguéis por mês. Então, quanto que eu tenho de aluguel por mês, quanto que os aluguéis que eu tive em janeiro, fevereiro e março, os valores, o ticket médio do aluguel e se ele está tendo um crescimento ou um decrescimento. Então, ele vai mostrar isso também para você. Além disso, você tem o relatório de análise de equipamentos, onde você vai botar a data da compra, ele vai mostrar para você, por cada um dos equipamentos, o preço da compra, a data da compra, quantos meses falta para depreciar, quantidade de locações que teve esse item no período, o total de valor de aluguel, o ticket médio dos aluguéis, os meses alugados, quantos meses foi alugado, o valor total que foi gasto em revisões, e aqui o payback de valor e o payback com revisões, também é interessante. Então, quanto que ainda falta o payback, quanto que ainda falta para ele se pagar, considerando também os valores gastos com manutenções e revisões, e aqui considerando apenas o valor da máquina, tá? Então é bem interessante essa análise, e você tem ela bem fácil aqui, como eu mostrei para você. O estoque vai mostrar o que você tem em estoque, também aparece lá no equipamentos, vai mostrar quantos estão alugados e quantos estão disponíveis. Aqui, claro, como é um teste, tem valores negativos aqui, mas se não, daí, claro, você não vai ter como alugar um item que não está lá, né? Então, você tem a quantidade, os alugados e os disponíveis para aluguel. Aqui você tem revisões, vai ter um relatório de revisões, vai colocar os períodos ali e vai retornar todas as revisões. Como eu disse antes, todos eles podem ser exportados e daí você pode fazer a análise que você quiser. Além disso, você pode clicar em Dashboard. Então, aqui você vai ter, então, quantos equipamentos estão fora, quanto você teve de faturamento, o ano anterior, o crescimento que teve, a quantidade de locações que você teve. Você pode filtrar aqui por mês, para saber naquele mês quanto que você faturou, quanto você vendeu, né? De repente, se quiser ver um mês só, basta vir selecionar aqui embaixo. Você pode também fazer filtro por equipamentos. Então, ano anterior, o crescimento que teve, o ticket médio, o ano anterior e o crescimento também. E aqui você tem também o faturamento versus a quantidade de locações. Então, aqui você tem a quantidade, nesse vermelho você aparece a quantidade, né? E nesse azul você tem, então, o valor. Então, parando sobre ele, você consegue ver também, ou aqui em cima, ó, 1.400, 3.200, 2.100. Esse foi o mês que mais alugou, o maior ponto, 5.200, vai ficar assim então para você, o maior ponto. Então aqui aparece toda a variação. Aqui você tem também uma comparação do ano anterior com o ano atual, mostrando quanto que foi no ano atual, no ano anterior, com o ano atual, mostrando aqui um por um. Abaixo você tem também valores interessantes, como maiores clientes, as locações, quanto que eu aluguei mais de semanal, de mensal, de diário e o valor total. Você pode vir aqui e selecionar, por exemplo, o mês que você está querendo analisar, ele vai filtrar todas as informações, você pode analisar também por cada um dos meses, tá? E daí você meio muda aqui também o ano, né, logicamente. Aqui você tem os equipamentos mais alugados, né? Por exemplo, aqui no momento ele está mostrando o mês de abril, de qualquer ano, e aqui ele sempre vai mostrar a situação, os alertas. Quantos não pagos em atraso, quantas devoluções atrasadas, quantas revisões atrasadas, e aqui você tem também equipamentos depreciados. Então aqui você tem essas informações, passando o mouse aqui em cima, e nos relatórios você pode analisar essas informações detalhadamente. Então, quem não pagou e está em atraso, devolução atrasada, revisão, ou ainda equipamentos depreciados. Ele te alerta disso tudo aqui no dashboard. Você ainda pode mudar sua logo, basta clicar ali em menu e trocar sua logo também, que vai aparecer aqui também. Além disso, deixa eu mostrar para vocês, aqui nós temos a planilha de cálculo de preço de aluguel de equipamentos, que também é bem interessante, e você recebe ela gratuitamente ao adquirir esse sistema. Então ela tem aqui o valor, o lançamento dos custos, que você vai ter, custos fixos, custos variáveis. Ali tem um vídeo que mostra bem passo a passo como ele funciona. Então, no detalhamento você tem aqui no manual, todo bem passo a passo como funciona, por isso que eu não vou me alongar. Mas que você tem um vídeo bem passo a passo, tá? Que demonstra todo o funcionamento. Além disso, você tem aqui os custos, tem o faturamento, então quanto que foi de cada um dos equipamentos, o faturamento deles você vai colocar, média de alugados, vai botar as informações aqui que precisam. Então em preços aqui você vai ter o equipamento, o investimento, depreciação em meses, o preço atual mensal, a margem e a manutenção anual. Então aqui você vai preencher esses campos e o resto ele vai fazer. Você vai botar a quantidade, vai calcular a quantidade de locações, taxa de ocupação, manutenção mensal, custo rateado, o custo total, o lucro, o ponto de equilíbrio, o preço adequado
o preço atual menos o preço adequado, o faturamento estimado, o resultado, o lucro total e o payback em meses. Então é bastante útil essa planilha. Aqui você vai ver tudo, várias visões, né? Por exemplo, quero ver tudo, está aberto. Preços, você pode ver só os preços. Quero ver o resultado, só o resultado. Quero ver o ponto de equilíbrio, só o ponto de equilíbrio, tá? Então é uma planilha super interessante. Ela é gratuita para você, é um bônus, na verdade, para você que adquirir essa planilha de controle de locação de equipamentos. O link para adquirir essa planilha está aqui embaixo na descrição. Ao adquirir, ela já é enviada automaticamente para você. Emitimos nota fiscal para todas as compras, pode pagar com cartão, com boleto, Pix, PayPal, e ela é enviada automaticamente para você. Você tem 1 ano de garantia, você tem 1 ano na verdade não de garantia, você tem 1 ano de download de todas as atualizações, tem garantia sempre. Se você precisar de manutenção, é só nos chamar, tá? Ela também não tem vencimento, você pode continuar utilizando ela sem problema, mesmo não podendo baixar novas versões. E ao adquirir, você recebe 2 licenças de uso, então pode usar em até 2 computadores. Caso queira mais, basta comprar mais licenças e pode colocar também em vários computadores. Como eu disse, o banco de dados pode ser colocado em rede e você aponta para ele lá, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Aqui embaixo tem o link e você pode adquirir ele por ali. Valeu!